Hoje é 30 de junho de 2022, são 15 horas e 10 minutos. Eu venho refletindo sobre a atualização do site, sobre aquilo que constituiria, em tese, a preferência dos advogados e advogadas e da classe jurídica em geral, que assistem essas três repartições, de vez em quando, aquilo que vem a pelo quase diariamente nesta visualização eletrônica que eu tenho há 10 anos. E houve tempo em que eu usava uma sorte qualquer de preleção vinda de colegas muito bem postos juridicamente no panorama nacional e até internacional, juízes, desembargadores, um e outro jurista de nomeada, e colocava-os em debates ou discussões sobre assuntos muito rotundos no direito penal, no direito processual penal. E ali nós falávamos o francês, o inglês, aqueles que eram poliglotas, o alemão, Tatbestande Messigkeit, tipicidade, aquilo em que o fato consiste, fato típico, anômalo, anomalia dentro da tipicidade por assimilação. Eram assuntos e eram prioridades na nossa especialidade. Como os médicos vêm e falam, às vezes, sobre varicocele, sobre inseminação artificial, sobre cirurgia plástica em geral, estética, despertando um e outro assunto a atenção de cada setor, de cada especialidade, de cada separação na ciência em geral e na especialidade de cada qual, posta em relevo, eventualmente, numa notícia trazida pelas ondas eletrônicas. Não se sabe bem qual é a preferência das classes jurídicas em geral. Sabe-se o que o povo tem atração maior na percepção da mensagem, assuntos de natureza sensual ou sexual, dito o termo com bastante prioridade. Assuntos desse tipo chamam mais a atenção do ser humano, homem ou mulher, pouco importa. Dou um exemplo a vocês, aquela trilogia, quem sabe, 50 Tons de Cinza, uma bibliografia que, se quando examinada, há de despertar a certeza de que teria sido um conjunto de perspectivas intelectuais com a maior atuação no ramo da literatura em geral. 50 Tons de Cinza. Aspectos correspondentes a aborto chamam muito a atenção, gravidez em geral, homens e mulheres, sexualidade perfeita, regular, anômala. Isso é muito atraente. E é atraente basicamente porque diz com um dos fatores mais importantes da vida humana. Eu tenho exemplo disso aí. Assuntos sem grande relevo no site tem 3.000, 4.000 acessos dia, e outros muito relevantes descem a captação da atenção dos leitores, porque não chamam aquela
perspicácia dos ouvintes e daqueles videntes em especial. De qualquer forma, com ou sem esse tipo de caracterização da divulgação de assuntos, eu prossigo nesse trabalho, que é um trabalho que me deixa satisfeito, sim, porque há 10 anos eu faço com muito boa vontade, com muita dedicação, às vezes convocando colegas ilustres para um debate visual que tem resultados muito profícuos. Mas de certo tempo a essa data, eu decidi partir para uma confrontação mais leve, mais light, deixando de colocar o peso de interpretação jurídica correspondente, inclusive, a casos entregues a colegas. E essas hipóteses postas sob o procuratório de confrades na especialidade do direito penal têm uma radical discrição. É preciso que sejamos discretos ao exame de aspectos como aqueles correspondentes a denúncias derrubam o chefe da casa, da Caixa Econômica Federal. Denúncias estas que trazem o nome do eminentíssimo presidente daquele órgão que foi posto na marginalidade em razão de acusações de atentados à sexualidade de seus funcionários e funcionárias, etc. Não se há de discutir isto. Em primeiro lugar, porque ele há de ter o seu advogado em especial. Em segundo lugar, porque aquilo é uma perspectiva ainda em inovação, não sendo posta a debate aberto e teórico e jurisdicionalizado, o que exige de nós todos, especialistas no direito penal e processo penal, muito cuidado na discussão desses aspectos em premissas no interesse público e da classe jurídica em geral. Então eu, Paulo Célio Leite Fernandes, gosto às vezes de colocar as coisas num sentido bem leve. E eu fiz hoje de manhã, quando examinando a minha biblioteca, que é grande, é bem multiplicada em assuntos, encontrei na parte reservada à bibliografia em geral uma obra muito bonita que eu tenho desde menino, desde moçoilo, lá nos idos 1970, sobre as grandes damas do cinema. É um livro que eu tenho em francês e que eu o li e reli em 1970 e poucos, e guardei dentro dele outros opúsculos que eram paralelamente fornidos com recortes de jornais. Eu tenho aqui recorte de 1975, 1980, referindo inclusive aspectos ligados às marginalidades nos assuntos trazidos neste manual, que é um manual das grandes damas do cinema. E daí, lendo este livro, que é muito bonito, por sinal, eu me lembrei das composições hoje da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós temos notícia de que as inscrições em São Paulo ou na Advocacia Geral, as inscrições de mulheres estão vencedoras em 2% sobre a
parte fornida por nós homens. Então, nós somos 50% de advogados, não, 48% de advogados másculos e 52% de advogadas. E isso me trouxe uma alegria muito grande, ao mesmo tempo uma curiosidade também extravasante da normalidade no ideário sobre por que aconteceu isso, como nós estamos nos tratando mutuamente, advogados e advogadas, juristas em geral, homens, juristas em geral, mulheres, qual é esse tipo de relacionamento que nós temos hoje na nossa classe, que é uma classe muito sofrida, mas ainda corajosa no sentido de encontrar um caminho de reabilitação nesses tempos que vem aí, a cata de um conserto na penúria ética que atravessa o componente interno do Ministério da Educação e Cultura da nossa pátria. Pensei bem, pensei em como vão as nossas relações, homens e mulheres, na ordem dos advogados. E nesse aspecto de reflexão, eu venho vindo de manhã até esta data, até às 15 horas e 25 minutos, num raciocínio muito respeitoso em relação às nossas colegas, porque nós temos, compondo esses 52%, nós temos mulheres muito bem situadas na área jurídica, sim, na teoria do direito penal, do direito processual penal, do direito civil, do direito do trabalho, ombreando conosco, sim, disputando o seu lugar ao sol e disputando com uma valentia, com uma determinação, com uma coragem, com uma qualificação que faz com que nós, advogados, tenhamos cada vez mais respeito pelas nossas colegas. E se não o tivéssemos, elas o teriam obtido a golpe sério de intelectualidade muito bem disposta, porque são grandes debatedoras, são grandes informadas na área jurídica em geral e ocupam a sua parte na advocacia brasileira com muita validez, com muita respeitabilidade, isso sem que nós nos refiramos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e a outros tribunais que a nação tem, em que as mulheres togadas têm uma predominância e uma capacitação no debate que faz com que nós, homens, as respeitemos extremadamente. Não se diga apenas para que eu deixe estas assertivas mais leves, não se diga que nós, advogados, temos medo de vocês. Mas, eventualmente, temos sim num debate. E nos preparamos muito bem na hipótese de estarmos em área de colisão ou de colidência, porque vocês são muito aguerridas numa atividade do tipo de conflito ideológico tendente à afirmação correspondente aos vários ramos do direito. Eu tenho, sim, tenho na família mulheres muitíssimo bem postas no campo do direito penal, do direito processual penal, do direito administrativo em geral, do direito público. Convivo com elas em relação aos filhos desde o tempo primeiro em que passaram a adolescência
e se tornaram vestibulandos nas melhores faculdades de direito que o país tem. Fui casado em primeiras núpcias com uma professora de direito penal, professora titular de direito penal numa universidade católica de direito. E em segundas núpcias, fui casado e sou casado com Dionis Tamato Leite Fernandes, que aos 90 anos ainda é consultora, e consultora prevalente, numa empresa muito bem posta no panorama do direito administrativo municipal no Brasil. Então, eu sou um homem privilegiadíssimo, porque convivo e convivi sempre com vocês todas. E hoje de manhã encontrei esse livro aqui, Grande Dame du Cinéma, escrito postos a lume, os editoriais, em 1988, em francês, com retratos lindos das grandes damas do cinema mundial, que eu sempre admirei muito, e independentemente dessa preferência que nós temos por uma ou outra atriz do cinema francês, do cinema inglês, do cinema alemão e mesmo do cinema brasileiro, encontrei uma foto muito interessante correspondendo a um casal, ator e atriz, posto tal casal, sentado numa atitude absorta, querendo saber o que estava acontecendo. E o que está acontecendo aqui no Brasil é que as nossas colegas advogadas, as nossas juristas em geral, ocuparam já uma parte muito importante dos debates jurídicos havidos na nossa nação, com predominância até e com concomitância nos debates havidos, inclusive no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no Congresso em geral e até mesmo na própria Ordem dos Advogados do Brasil, em que aqui na seção de São Paulo temos uma jovem jurista que é neta carnal de Paula Vanzolini, que faz parte do meu ideário nas canções lindas que fez e deixou à posteridade. Então hoje fica esta crônica muito curta, mas de certa forma romântica, porque nós estamos cuidando da área jurídica hoje com muita leveza, mas ao mesmo tempo com o embelezamento desses debates havidos pela concomitância da presença de vocês todas mulheres, que constitui hoje 52% nas inscrições da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Dito isto, eu catalogo esse tempo que foi furtado, sim, das necessidades da superior atração dos debates correspondentes ao exercício da nossa profissão. E me lembro de muitas de vocês que têm ainda e tiveram com certeza uma participação muito grande no nosso direito criminal como advogadas. Lembro-me atuando ainda mais sossegadas de Zulaê Cobra Arbex, a nossa Zuzu, que eu chamava de Zuzu Tempestade, porque Zulaê Cobra era valentíssima no exercício da advocacia.
E hoje, bem recatada e recolhida, no sentido de expectação do que está acontecendo, está a zelar ainda pela nossa advocacia, contemplando o filho Sergei Arbex Cobra, que eu conheci garotão, e que virá aqui um dia desses a conversar, sentadão aqui, sentado, ele é um jovem bem disposto, bem falante, já foi candidato uma vez à presidência da nossa ordem aqui em São Paulo, eu creio, e vai chegar lá, dia desses, Sergei há de ripostar ao passado, assumindo a presidência da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sei que não o queira. Eu não vejo a Zulaí faz muito tempo, a Zuzu. Mas me lembro muito bem dela nos debates forenses, nos congressos da Ordem dos Advogados do Brasil, permanentemente colocando a sua dedicação no debate pelo respeito às nossas prerrogativas profissionais. Me lembro dela. Não falo das outras companheiras que estão por aí, mas escolho a Zulaí hoje como representante muito certa, correta e determinada daquilo que se costuma de dizer que seria o feminismo no exercício da carreira jurídica em geral. Não é feminismo, daquilo que se costuma afirmar como o começo da integralização e equalização de homens e mulheres na atuação que é tão importante para melhores destinos a nossa nação. Com tudo isso, ou depois disso, eu vou voltar a usar o meu tempo restante no exercício do trabalho para o reexame desse livro tão bonito, As Grandes Damas do Cinema, em francês, porque esses aspectos correspondentes à beleza feminina, esses aspectos preferencialmente são dicotomizados na língua francesa, que é uma língua suave por excelência. Dito isto, vamos ao trabalho e la nave va.